Um homem tinha uma paixão e um grande sonho. Ele queria encontrar a caverna perfeita. Esse era Floyd Collins. E no momento que ele procurava a caverna perfeita, uma tragédia aconteceu. Se você gosta de histórias super, hiper, mega estranha, você está no lugar certo. Eu sou a Rory e aqui é o canal Mega Estranho. Chegamos agora com a marca de 7.000 mega estranhos aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Se você não gosta de lugar fechado, esse vídeo não é para você, porque falaremos de uma pessoa que ficou um bom tempo dentro de uma caverna. Então a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Vamos conhecer Floyd Collins depois da vinheta. Não temos vinheta. William Floyd Collins nasceu no dia 20 de junho de 1887 em Kentucky, Estados Unidos. Desde muito jovem, ele criou o hábito de explorar cavernas ou de encontrar cavernas. Isso fez com que em 1917 ele descobrisse uma caverna que deram o nome de Caverna Cristal. E essa caverna, gente, ficava na propriedade da própria família. Olha só que interessante. Então eles abriram isso para o público, para o turismo mesmo, e dessa forma eles conseguiriam um dinheiro em troca. Kentucky é conhecida por sua parte rochosa. As rochas são compostas também por calcário e o calcário se dissolve facilmente. E dessa forma Floyd abria buracos, né? Vamos dizer dessa forma, ele abria buracos nas rochas para descobrir se havia uma possibilidade de ter uma caverna ali ou não. Então, em 1925, ele tinha 38 anos de idade e ele já era reconhecido como um espeleólogo, que é isso mesmo, né? Que é a pessoa que entende de cavernas. Apesar da família ter a própria caverna, ela ficava num lugar remoto, bem longe da rodovia, então os turistas não se interessavam em ir até lá. Eles passavam antes por uma caverna conhecida como Mamute e tava tudo ok, sabe? Eles não precisavam andar, caminhar, dirigir, sei lá mais o que, até chegar a de cristal, porque eles já tinham visto uma caverna super legal. Floyd não perdeu o foco, ele queria encontrar a caverna perfeita. Ele começou a fazer parcerias com os fazendeiros da região, falando, olha, deixa eu verificar sua propriedade, se eu descobrir uma caverna aqui, a gente divide os lucros dela. Foi a partir daí que ele começou a cavar rochas que ficavam na propriedade de um fazendeiro próprio. Essa fazenda, ou essas rochas, ficam perto de uma rodovia, o que seria um ótimo ponto. E assim, no dia 30 de janeiro de 1925, ele começou a mexer naquelas rochas. Ele conseguiu fazer um buraco sim, só que era um buraco bem estreito, só para ele poder passar mesmo. O que ele fazia sempre era deixar uma lanterna à frente do corpo, com o braço, e o outro braço vinha atrás, junto ao corpo. Era tipo minhoquinha, sabe? Quando ele viu que a lanterna ia começar a falhar, ou seja, ficar no escuro dentro de uma caverna não é nada legal, ele começou a voltar, rastejando também. Só que nesse momento o pé dele ficou preso em uma rocha. Por causa da movimentação, uma pedra caiu no pé dele e já era, sabe? Ele não conseguia mais se mover. É claro que ele chamou, gritou, pediu ajuda, só que não tinha ninguém naquela região. Porém, no dia seguinte, quando os vizinhos viram que ele não apareceu, foram atrás dele e encontraram fora da caverna a mochila dele, o casaco, gritaram e viram que ele estava lá dentro. Um rapaz muito jovem e muito magrinho foi o único que conseguiu entrar naquele buraco, chegou até onde deu para chegar e entendeu qual era a situação. Porém, toda vez que alguém entrava e saía, pequenas partes daquela parede interna, aquela parede interna ficava se dissolvendo. Os irmãos de Floyd foram chamados, tentaram tirar, não conseguiram, infelizmente. E assim, todo mundo que estava tentando retirá-lo era o pessoal ali da região, os amigos, os conhecidos. Algumas pessoas mais magras, elas foram utilizadas para entrar no buraco e levarem comida. Só que na verdade descobriram depois que eles ficaram com medo de chegar tão fundo e eles escondiam as comidas, eles escondiam as comidas ali junto com as rochas. Gente, o que era horrível. Então nós temos Floyd preso, sem comida e sem água. Então no dia 31 de janeiro, no sábado, já sabiam que ele estava preso. No dia 2 de fevereiro, na segunda-feira, um jornalista foi até o local.
ele era magrinho também. Então, quando ele perguntou para o irmão de Floyd como que ele estava lá dentro, o irmão, que já estava de saco cheio e nervoso com aquela situação, virou para o jornalista e falou: quer saber? Entra lá. E foi isso que ele fez. Ele pôde entrar e ele chegou até Floyd, que estava trêmulo, entorpecido. Esse jornalista se chama Skeeter e o trabalho que ele fez conversando com Floyd foi muito importante. É claro que vendeu muito o jornal, né? Isso daí foi parar nas manchetes, chamou muita atenção. Porém, uma coisa que a gente tem que falar também é que foi Skeeter que viu que ninguém estava ajudando ele. Ele publicou pedindo ajuda para que os bombeiros aparecessem. E aí a equipe especial de resgate de polícia e incêndio finalmente apareceu. Eles colocaram um arnês em Floyd, que é como se fosse um cinto com várias tiras. Vou deixar uma foto aí para quem puder ver, tá? Para visualizar. É tipo um macacão de tiras e dessa forma ele seria puxado. Não deu certo, gente. Não funcionou. Isso foi muito doloroso para Floyd, fazer aquela força com ele com o pé preso. Algumas pessoas foram chegando e aí a comunidade local se aproveitou, né? Viu uma forma de ganhar um dinheiro. Eles resolveram montar 2 tendas que vendiam café e vendiam hambúrgueres. Claro, depois, né? Isso foi bem criticado. No dia seguinte, Floyd já se tornava a notícia mais conhecida de todo o país. Especialistas, eles tentaram fazer de tudo. Um amigo dele, que também era espeólogo, também foi para ajudar. Eles tentaram remover as camadas de rocha, assim, de uma forma bem fraquinha, que é conhecida como cinzelar. Porém, eles achavam perigoso que tudo poderia desabar. Resolveram fazer um túnel ao lado de onde ele estava. Só que assim, não dava para usar britadeira, não dava para usar muita coisa. As pessoas realmente estavam perdidas, não sabiam o que fazer. Houve muita briga por causa disso e o irmão de Floyd, brigando com o tenente do bombeiro, acabou sendo expulso do local. Tiraram todos os escombros que estavam em cima dele, só que o pé dele continuava preso. Então eles resolveram montar uma parede, né, para proteger, para que nada mais caísse em cima dele. E aí quem pôde ajudar foi o repórter. Ele levou um macaco para dar sustentação, só que era muito grande, não entrava. Levou um segundo macaco que também não entrou e um terceiro macaco era pequeno demais. Então ele tinha que apoiar esse macaco em pedras. É uma ideia que aparentemente vai funcionar. Todo mundo estava animado e ia dar certo. O próprio Floyd estava animado no dia 4 de fevereiro. Só que aí era tanta gente entrando e saindo por aquele buraco que a caverna estava mostrando sinais que ia desabar, ia desmoronar. E às 4 horas da manhã, 2 pessoas estavam dentro da caverna tentando dar sustentação às paredes quando eles perceberam que um desmoronamento estava chegando. Só deu tempo deles saírem rapidamente e tudo desabou. Tudo isso desabou em cima do Floyd. Agora todo mundo ficou bem preocupado porque a comida e a água não chegaria até ele. A partir do momento que o repórter teve acesso a ele, Floyd pôde se alimentar. Então, pelo menos isso estavam conseguindo fazer com ele. E também antes do desabamento, tinham montado uma lâmpada para Floyd para ele nunca ficar no escuro e improvisaram um amplificador de rádio nessa lâmpada. Qual que era a intenção? O amplificador, ele iria detectar vibrações, mesmo que fossem pequenas, eles iam receber essas vibrações, o que demonstrava que Floyd estava respirando, estava vivo. Então eles recebiam sim essas vibrações. Agora eles tinham que fazer um plano para tirar Floyd de lá e resolveram abrir um túnel do lado de onde ele estava. O governador do estado colocou o responsável pela Guarda Nacional como responsável pelo resgate. E ele disse que não ia poupar dinheiro nenhum do estado. Poderiam usar o que precisassem para tirar Floyd daquela caverna. E também aconteciam doações de pessoas de todo o país. Então eles usavam apenas picaretas e pás. E dessa forma eles iriam abrir um poço. Eram 75 homens trabalhando 24 horas por dia para cavar esse poço. E eles acreditavam que demoraria 30 horas para chegarem até Floyd. Quando eles cavaram cerca de 1,5 metro do poço, só tinha lama. O buraco era pequeno, só dava para trabalhar 3 homens ao mesmo tempo. Muitas pessoas que estavam no resgate acabavam se machucando.
e foi montada uma tenda, um hospital improvisado. Muitas pessoas vinham de fora, de outros estados, então fazia fila na rodovia para verem a caverna, porque agora eles queriam ver o momento do resgate, o momento que Floyd sairia de lá. E também, gente, jornalistas de todos os estados e também jornalistas de fora do país. No dia 7 de fevereiro de 1925, que era um sábado, em volta estava tudo lotado. No domingo, dia 8 de fevereiro, tinha cerca de 10 mil pessoas. Era fim de semana, né? Então muitos não trabalhavam, aproveitaram e foram até o local. À 1h da tarde, eles já tinham escavado 7 metros de profundidade. Só que aí, como demoravam para o resgate, algumas pessoas começaram a reclamar, falando que Floyd nunca esteve preso, que aquilo era tudo marketing, que ele fez aquilo, contou aquela mentira para que as pessoas fossem visitar a caverna dele, a caverna Cristal, sendo que ele nem estava na Cristal, né, gente? E outras pessoas falavam que ele saía toda noite de lá e que era tudo mentira mesmo. Se esse caos já não estava totalmente instaurado, os comandantes, as pessoas que ajudaram no começo do resgate, durante o resgate, eles estavam se atacando. Eles estavam jogando a culpa nas primeiras pessoas que tentaram ajudar. Sendo que as primeiras pessoas que tentaram ajudar, gente, não foram nem os bombeiros, foram os próprios moradores, porque não chegava ajuda. Lembre que precisou Skeeter, o repórter, que tinha o poder de fala, pedir ajuda. E não só isso, né? Começou o pessoal a inventar lá suas teorias, falar de fake news. Dia 10 de fevereiro, uma terça-feira, começa a chover. E chover forte. No dia 11 de fevereiro, neve começa a cair, a temperatura cai bastante. No dia 14 de fevereiro, o poço chega a 17 metros de profundidade. Muita chuva e muita neblina está na região. Mesmo assim, eles voltam a receber vários turistas, vários curiosos. Porque aí já é domingo mais uma vez, né? Então a pessoa tá lá em casa e acaba usando isso como realmente uma forma de passeio. A água da chuva começa a se acumular no fundo do poço, o que é perigoso também. E no dia 16 de fevereiro de 1925, uma segunda-feira, os resgatistas chegam até o corpo de Floyd. O que falaram é que a causa da morte foi devido à exposição, exaustão e fome. E acreditam realmente que ele perdeu a vida 3 a 4 dias antes do pessoal chegar até ele. Na verdade, a data mais provável da morte foi dada como dia 13 de fevereiro. O fato da pedra ainda estar em cima do pé dele fez com que desistissem de resgatar o corpo. E ele continuou enterrado na caverna. E com o corpo de Floyd na caverna, o serviço funerário foi feito fora, na superfície. O irmão dele, chamado Homer, claro, não gostou daquilo. 2 meses depois, quando a temperatura melhorou, quando as condições foram melhores, eles foram até o poço e tiraram o corpo de Floyd. Depois de receber o tratamento devido numa casa funerária, o corpo foi embalsamado. Enviaram-o para a fazenda da família. Então, a caverna Cristal, que é a caverna da família, recebeu o nome de Floyd Collins. E ele foi enterrado na região, onde além da fazenda também fica a caverna Cristal, que é a caverna que ele descobriu. Em 1927, apenas 2 anos depois da tragédia, o pai dele não aguentou ficar na região e vendeu a propriedade para o Dr. Harry Thomas. E esse homem, ele já era proprietário da caverna Mamute. Lembre que eu falei para vocês que era uma caverna muito visitada na época, e de uma outra próxima também. Só que esse cara, gente, ele foi tão sem vergonha, ele desenterrou o corpo de Floyd. Colocou Floyd em um caixão de vidro e colocou ele dentro da caverna Cristal. Aí as pessoas iriam visitar a caverna, ver o corpo e pagar mais por isso, né? É um absurdo. Em 19 de março de 1929, descobriram que o corpo tinha sido roubado. Encontraram o corpo naquela mesma tarde, abandonado em um campo. Só que assim, faltava uma coisa, a perna esquerda de Floyd. A perna que ficou presa dentro da caverna. Você acha que o dono da caverna ia perder dinheiro? Não, ele voltou a colocar com o mesmo caixão
dentro da caverna, só que desta vez o caixão estava acorrentado. Quero ver alguém tirar agora, foi o que ele disse. Em 1961, a Caverna Cristal foi comprada pelo Parque Nacional Mammoth e ela foi fechada ao público. Agora, como não era mais de uma propriedade particular, a família de Floyd estava forçando para que o corpo dele não fosse mais exibido. E aí agora, finalmente, o corpo dele foi enterrado mais uma vez, dessa vez definitivamente, desta vez como precisaria ser. Ele está enterrado no cemitério da Igreja Batista, na Caverna de Mammoth. Porém, isso aconteceu somente em 1989. Gente, para vocês terem noção de como foi difícil, precisou de uma equipe de 15 homens e 3 dias para tirarem o caixão de dentro da Caverna Cristal. E a história de Floyd, gente, não acaba por aí. Anos e anos depois dessa tragédia, estudiosos descobriram o que Floyd já desconfiava. Muitas dessas cavernas eram mais extensas do que se sabia na época. As cavernas que Floyd explorou fazem parte do mais longo sistema de cavernas do mundo, chegando a 643 mil quilômetros. E toda essa região, em 1941, receberia o nome de Parque Nacional. Skittes, o jornalista, sempre considerou Floyd um amigo. Ele sempre esteve lá para escutá-lo, para confortá-lo, para levar comida, água, e também ele ajudou na escavação. Skittes foi um homem muito importante nesse caso, além de relatar tudo o que acontecia para o jornal. E dessa forma, merecidamente, ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de jornalismo oferecido nos Estados Unidos. E assim Floyd se tornou o homem que foi enterrado 4 vezes. A primeira vez quando o corpo dele foi encontrado em Sandy Cave e não retiraram de lá, ainda por causa da pedra. A segunda vez quando a família dele retirou seu corpo e pôde fazer um funeral. A terceira vez quando Harry comprou as propriedades da família, o colocou em um caixão de vidro e o deixou dentro da Caverna Cristal. E a quarta vez, finalmente, em 1989, quando ele recebeu um túmulo devido. E essa é a triste história de Floyd Collins. Se você gosta de histórias estranhas, curiosas e bizarras, eu te convido para se inscrever aqui no canal e a gente se vê num próximo caso. Beijinhos!